Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a Simone, minha parceira de tantos anos aí de trabalho, né Simone? Tão gostoso estar aqui com você e a gente vai falar sobre um tema, enfim, a gente conhece bastante, que é sobre liderança. Eu quero saber de vocês hoje, vocês estão satisfeitos com a liderança de vocês? E você, enquanto líder, está satisfeito como você conduz o trabalho com o seu time? Percebe que você consegue delegar, consegue acompanhar os resultados? Como é que é isso hoje para você? Tem uma coisa que é importante, às vezes a gente fica repetindo o modelo que a gente aprendeu. E agora, com tudo que está acontecendo aí, não só por conta da pandemia, mas toda a evolução, tudo que a gente está vivendo aí para além do mundo VUCA, porque já nem estamos mais falando de mundo VUCA, não tem como mais você fazer a mesma coisa que você fazia tempos atrás. E é muito interessante a gente falar, inclusive, desse histórico. Como que isso começou? Da onde surgiu essa coisa de liderança? Como é que foi isso? Simone vai trazer um pouquinho dessa introdução para a gente discutir e falar sobre isso, essa evolução da liderança. É isso aí, Marcinha. Então, assim, para a gente poder entender um pouquinho dessa evolução do conceito de liderança, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, né, e entender como que foi todo esse processo. Então, tem um autor muito conhecido da era anterior. Esse autor, ele é um comentarista super polêmico e ele já falava em 1842, que o nome dele é Thomas Carlyle. Na verdade, ele já trazia o conceito de liderança como um conceito de trazer traços da personalidade. E o que ele se baseava? Na hereditariedade dos seres humanos, né, do indivíduo, onde ele trazia isso para tentar entender o desenvolvimento das habilidades, das competências daquela pessoa. Então, o que você está dizendo que é o seguinte, então provavelmente, se a pessoa tivesse pais líderes, naturalmente essa criança vinha líder também, com essa capacidade. Apresentava isso na escola, nos comportamentos. Sim. E ele começou a ficar curioso com isso. Exatamente. Que legal. Despertar, né? Como é que era despertado esse interesse, né, das pessoas e até mesmo da criança poder se desenvolver e chegar a uma liderança? Era um conceito totalmente baseado nos traços da personalidade daquela pessoa. E é impressionante como é que tem isso mesmo, diferença, né? A gente já percebe logo aquela criança que, às vezes, ela já vira dentro do próprio turma dela, líder de alguma coisa, que é algum projeto que vai acontecer, ou de alguma situação, ela tem essa coisa forte, né? Predomina e as pessoas acompanham. Aí, às vezes, pro bem e pro mal, né, Simone? Exatamente. E na época, ele queria reconhecer e também determinar essas características que levavam ao indivíduo a se tornar um líder futuramente. E aí, Márcia, começou essa evolução. Vários autores, né, começaram a desenvolver outras teorias também, né? Chegou assim na década de 80, o desenvolvimento maior dessa teoria mesmo da liderança. Outros autores vieram com outras vertentes também. E aí chegou em 1994, Bergamini traçou assim uns 30 traços de personalidade. Ele veio trazendo uma nova teoria, né, e conceituando esses 30 traços. Começaram a se envolver mais com essa questão da teoria, estudar, até para poder evoluir mesmo nessa teoria da liderança. Mas então, assim, o que é essa evolução? Eles começaram a estudar, se aprofundaram que existiam determinadas características que predominavam em quem tinha essa liderança, por isso a pessoa se destacava como tal. Mas e aí, a partir disso, que benefício ele trouxe com esse estudo? E aí, o que acontece? Com esses estudos, os autores começaram a se especializar nessas teorias. A questão do traço de comportamento foi deixada um pouco de lado e veio a teoria do comportamento. Não era mais o traço de personalidade, e sim como a liderança se comportava. Veio essa questão do comportamento. Ou seja, a atitude. Exatamente, atitude, comportamento, como é que ele se portava diante de um time. Passou do traço de personalidade para a questão do comportamento. Isso é muito engraçado, porque, por exemplo, às vezes eu faço umas perguntas para algum cliente meu de coaching, enfim, uma coisa simples. Eu só pergunto assim, então, para você, quem é o líder que te inspira, né? E aí, às vezes, ele nunca tinha parado para pensar nisso. Aí ele fala assim, gente, eu tenho vários que me inspiram. Eu falo, mas fala, quem você te inspira? Aí ela fala, às vezes até gente da família, meu pai, ou às vezes alguém fora, alguma
pessoa conhecida. E aí eu pergunto assim, beleza, mas o que tem nessa pessoa que faz você se inspirar nela? E é incrível porque muitas vezes essa pessoa está justamente repetindo aquilo que a inspirava. Por algum motivo. Ah, poxa, essa pessoa que eu te falei, ela é muito organizada, ela faz isso. E aí você vai ver, ela tá fazendo a mesma coisa. Ela quer se tornar ou é uma pessoa muito espelho, organizada. Né, E aí, enquanto que isso é bom e pode ser ruim também, né? Se for uma coisa bacana que ele tá se inspirando, ok. Ele vai lá, vai aprender, vai se desenvolver, vai ser tão bom quanto. Mas se for alguma coisa que de repente ele não tem, que ele tenha muita dificuldade de fazer, é um processo para ele doloroso. Essa curva, né? O querer ser igual a alguém que ele não é. E aí, pelo que você tá me falando, talvez não seja necessário ser tão assim, né? Ele pode ter o jeito dele de ser. Exatamente. Ele pode trazer a identidade dele ali para isso, né? Um comportamento que é mais forte, uma característica, não necessariamente só se inspirar em alguém, não é isso? E o que eu acredito nisso tudo, né? Você precisa, né, conhecer, ter um autoconhecimento, trazer, claro, daquilo que você aprendeu, o que foi de melhor que você conseguiu extrair e também trazer algumas coisas que você entende ser interessante para a sua equipe, como é que você vai se portar. Então isso tudo vem muito da questão da inteligência emocional. Hoje a gente já traz essa questão muito da inteligência emocional, por quê? Porque o bom líder, ele se conhece, ele tem o autocontrole, ele consegue controlar a sua ansiedade, o seu estresse. A gente sabe que no mundo corporativo nós temos esse momento, né, de pressão. Então o bom líder, ele consegue, ele se conhecendo, ele começa a ter esse autocontrole de tudo ao redor dele para ele poder não passar isso tudo, essa carga para a equipe. Isso automaticamente pode vir a acontecer. E às vezes a pessoa vira líder do dia para a noite, né? Exato. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Identificado na empresa, ou às vezes por uma necessidade, ele vira chave. Amanhã ele virou líder de uma equipe que no outro dia ele era par. Isso que você está trazendo é muito interessante, porque às vezes as pessoas não param para fazer essa avaliação, né? O que eu sou bom? O que eu tenho de melhor? O que eu tenho fragilidade? O que eu me saboto? Ela não faz isso. Ela vai vivendo e às vezes, como ela tá num time, aquilo ali não aparece tanto. Mas a partir do momento que ela virou líder, que ela tá ali inspirando outros, ela precisa entender mais, né? Quais são os seus gaps. Porque é o que você falou, se ela não fizer um filtro para passar uma situação difícil, se ela não conseguir entender as prioridades, né, daquela ação, enfim, uma série de coisas. Então, o autoconhecimento é uma das primeiras coisas que eu faço no trabalho de coach. E às vezes as pessoas ficam até um pouco receosas, né? Existe uma ferramenta, né, que eu aplico muito e que é muito conhecida no mundo corporativo mesmo, que é o SWOT, né? Bom, mas o SWOT pessoal, quando eu viro e falo assim, não, eu sei que você conhece o SWOT, mas agora a gente vai fazer o seu SWOT, entender suas forças, as suas fraquezas, entender, né, quais são as oportunidades que existem dentro das suas fraquezas e das suas coisas boas. Isso aí já deixa o outro, opa, é um mapa. Então, assim, é isso que você está falando, é o autoconhecimento. Ele precisa disso. Não tem como você liderar alguém, concorda? Se você não se conhecer. Eu trago, assim, uma reflexão nisso, né? Porque o que acontece? Quando você se autoconhece, você sabe o que você tem de potencial e nada tem de ruim quando você sabe dos seus pontos fortes e aquilo que você não é tão bom, talvez a sua equipe seja. Tem algumas pessoas que tenham seus traços de personalidades e até os seus comportamentos que sejam de forma diferente, que vai complementar o seu time. Assim, isso é muito legal que você está falando. É muito interessante, porque o que acontece? Às vezes, né, você fala assim, nossa, o líder ele precisa ter todas as competências. Não, gente. Na verdade, se você tiver um time completo, e isso eu costumo sempre falar quando a gente está fazendo um processo seletivo de vagas estratégicas, né, para a liderança, que é assim, o que você está precisando hoje no seu time? Eu estimulo isso para que a pessoa possa entender o que você tem como ponto forte, mas o que você precisa complementar, que vai somar, né, a estratégia organizacional, enfim, tudo que você quer para o seu time para ser um complemento. Mas até falando um pouquinho disso que você está trazendo, essa questão da evolução, que é o que a gente está fazendo aqui, no passado, né, a gente percebia que o líder, o que era importante para ele era deter o conhecimento. Então, existiam muitas lideranças que não gostavam de simplesmente delegar,
porque aquilo ali para ele era a forma dele mostrar que ele tinha poder, que ele era um líder, né? Questão da hierarquia, né? Hierarquia. Eu hoje, atualmente, agora, a gente está o quê? 2021. Estou com uma cliente de coaching de liderança que disse para mim, depois de algum tempo que a gente está fazendo trabalho, que ela falou: Márcia, eu não contrato ninguém melhor do que eu, porque eu tenho medo. Ela falou, eu não quero, eu não sei, se o outro souber mais de mim do que eu, como é que vai ser isso perante a minha diretoria? E aí o que é legal da gente trazer isso, que é exatamente essa evolução que existe hoje. Né? Ai, desculpa, meu celular caiu. A evolução que existe hoje, que é o quê? A pessoa não tem problema alguém saber mais do que você. Não. Aliás, é o que você está falando. Vamos unir forças. É isso aí. Né? É muito bom quando você tem alguém que completa aquilo que é a tua deficiência. Porque, inclusive, não adianta a gente querer mais. Hoje em dia, a gente não fala mais de melhorar o gap dentro dos nossos comportamentos. A gente fala de potencializar o que a gente tem de melhor, reforçar o que a gente tem de melhor, não é ficar tentando melhorar aquilo que é gap, a gente tem que lidar com aquela situação de forma que isso não vai aparecer tanto. Mas dificilmente você vai melhorar tanto ali. Agora, se você fortalecer o que você tem de bom, então é isso que eu acho que faz a diferença e o quanto que é uma evolução nesse conceito, né? O medo, o conhecimento era tudo. Hoje, o conhecimento está aí. Qualquer lugar, o que faz a diferença é a gestão, a forma como você lida, né, com a pessoa, com o seu colaborador, estimulando ele, trazendo ainda mais por conta da tecnologia mesmo, né? Passamos aí por uma pandemia onde do nada as pessoas tiveram que se comunicar por computador direto. Imagina para um líder isso. O líder que tinha a equipe dele olhando, aqueles então que tinham maninho de ficar acompanhando, né, o trabalho, que isso também é uma evolução. Tem muito líder ainda que eu vejo que gosta de ficar acompanhando no detalhe, a entrega. E não é, a gente tem que saber do resultado. Exatamente. Essa é a evolução. Então, eles tiveram que do dia para noite fazerem reuniões virtuais, acompanhar ou entender essa pessoa de como... Não está do lado a lado, né? Do lado a lado. Então, assim, isso que você está trazendo, o somar os comportamentos é de suma importância. É muito interessante essa questão. Então, assim, o líder hoje, ele para ser completo, ele não precisa deter todo o conhecimento, conforme você falou, não ter, sabe, todas as competências. Ele pode ter um time que pode complementar essas competências, entendeu? Então, assim, hoje em dia, né, o que a gente traz, assim, de um conceito muito mais atual em questão de liderança, né, que eu costumo dizer, assim, que é a pessoa ter um relacionamento interpessoal, e aí, quando eu digo em relacionamento interpessoal, é você, sabe, estar próximo da tua equipe, saber no detalhe, sabe, saber ouvir. Isso aí é muito legal, porque olha só, essa pessoa mesmo que eu te falei, dessa cliente, uma das perguntas que eu fiz para ela foi assim: tá bom, mas hoje, no seu time, o que você faz com o seu time, né, para desenvolver seu time? Enfim, eu faço algumas reuniões e tal, mas tá bom, você conhece todo mundo? Aí foi a primeira pergunta que eu fiz: você sabe quais são as necessidades de cada um? Você se aprofunda, assim, entender o que é melhor para um, o que é melhor para outro? Não. Aí eu falei: pois é, isso é um primeiro passo, né? É o que você está falando, tá ali próximo, sabendo, ouvindo. Porque quando você faz isso, você começa a entender que, assim, o que motiva um não motiva o outro. Você começa a entender o comportamento daquela pessoa diante de algumas coisas que você vai trazer no seu dia a dia. Você começa a entender a história de vida daquela pessoa. Então isso tudo vai somar para você até agir de forma diferente com pessoas, né? E tem que Porque nós somos seres humanos e temos que agir de forma diferente. Um é mais calado, o outro é mais extrovertido, e aí você só vai conhecer... Um gosta de dinheiro, o outro gosta de um tapinha nas costas. Exatamente, que vai achar que motivo. É isso aí, entendeu? E aí você precisa conhecer o outro. E como é que você conhece o outro? É se aproximando dessa pessoa, né? O quanto mais próximo você tiver, o quanto, sabe, no detalhe você tiver, você vai entender um pouquinho mais da sua equipe e ter, sabe, uma equipe mais próxima de você. Outro ponto também... Então primeiro é se autoconhecer, aí depois parte para conhecer o outro, né? Ter essa relação interpessoal, porque quando a gente fala interpessoal, né, parece
parece que é assim, é relação com todos da empresa. Não, primeiro você tem que precisar conhecer o seu time. E essa coisa de se aproximar é muito interessante também, Simone, porque se a gente for falar de evolução, né, o líder do passado era aquele líder que manda, né, manda e eu vou obedecer. Isso aí. Então essa coisa do diálogo era muito complicado, né? Ele entendia que o poder era isso, né? O ser líder era mandar, independente se aquilo vai fazer sentido ou não. Então eu acho que é uma das coisas que a gente acha que são mais importantes. As pessoas obedeciam o líder, né? Eles não se inspiravam, não gostavam. Eles falavam assim, eu vou obedecer, eu tenho que fazer, ele é meu líder, eu vou fazer. Ele pediu, eu tenho que fazer. Às vezes nem questionava. É isso que eu tipo assim, mas por quê? Não tem nem esse direito. E isso vem até, né, é uma coisa que tem a ver até com a nossa história mesmo, né? Se a gente for pensar na escola, né, há tempos atrás, principalmente a nossa geração, Simone, não é de agora, mas a nossa geração, ela tinha, e muito anterior à nossa, mais ainda dos nossos pais, aquela coisa na escola mesmo, do comportamento de você só ouvir, não poder se falar, não poder... Isso, expressar sua opinião. Sua opinião. Né? Então, isso com certeza prejudica a evolução do ser humano, né? Porque ele aprende que ele tem que ouvir e ficar quietinho, que ele não pode falar porque ele vai levar uma paulada, ou porque ele vai levar... Porque era assim, né? A gente não... Bom, hoje em dia não. Hoje em dia as crianças são estimuladas a falar. Esse líder que tem ainda, porque tem ainda líder assim, sim. Ele fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não dou conta, porque as pessoas estão mais questionadoras, querem esse tipo de participar, dar opinião. Acabou, a liderança não é mais hierarquia. Hierarquia que eu digo assim, eu sou maior, eu mando porque eu tenho um cargo maior, porque eu ganho mais. A liderança é muito mais do que isso. A liderança é você estar ali coordenando esse time, inspirando para os resultados, para as entregas, para o trabalho em equipe, e por um período também, que não tem que ser nada eterno mais. Não. Porque no passado era aquela coisa, né? O trabalho de mais de 10 anos nessa empresa. Então, o que eu acho importante também, né, trazendo o conceito de liderança para o mundo atual. O líder hoje, ele precisa ser o guardião da estratégia da companhia. Como é que é essa questão do guardião? É entender aonde a empresa quer chegar, mas compartilhar também com o time, Isso sabe? É muito importante. Trazer o time para entender aonde a empresa quer chegar. Porque antigamente o que acontecia, né? Ele como líder, só ele recebia essa informação, né, da diretoria, do CEO, e ele não compartilhava com o time. O carinha que estava aqui na ponta, sabe? Ele mal conhecia o que é empresa, sabe? O que o negócio da empresa, a estratégia da empresa queria chegar. Ele fazia lá o feijão com arroz dele, não sabia. Por quê? Porque não existia esse compartilhamento. Então hoje, o bom líder, ele compartilha, ele deixa o time dele opinar. E muitas coisas, muitas ações, muitas ideias, sabe, surgem do próprio time que está ali na ponta, sabe? E traz novos conceitos. Fazendo com que eles se sintam pertencentes, exatamente, né? A esse local, é isso né? aí. O que acontece? Os resultados vêm de uma forma muito, sabe, orgânica, vêm de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque ele faz parte, ele se sente, né, dono daquilo ali, né, a questão do pertencimento mesmo, e dele poder opinar muitas vezes. Então eu acho que isso é muito importante. Isso é uma evolução. É uma evolução, né, maravilhosa que a gente tem visto. E um bom líder também é aquele que orienta, que acompanha os resultados, sabe? De estar junto, mas o tempo todo, né? Tá acompanhando, levando isso. E fazendo também, muitas vezes, né, Simone? Fazendo e botando a Porque mão na massa. Porque há tempos atrás a liderança não botava a mão na massa. É isso aí. Ela só queria mandar. Hoje em dia não. Por que não? Uma Qual é a liderança cooperativa, isso, né? Que vai o tempo todo, tá ali junto com o time, vamos lá, sabe? É claro que ele precisa acompanhar, mas ao mesmo tempo, se ele tiver que entrar, é colocar a mão na massa também, sabe? Eu acho que são esses pontos que eu trago, assim, de um líder hoje, né? De um bom líder, é trazer, sabe, isso à tona.
compartilhar com a equipe, ser o guardião da estratégia da companhia, acompanhar os resultados. Então isso vai fazer com que ele se torne um espelho para a equipe, né? E eu acho que traz um resultado assim totalmente diferente do que a gente via no passado, né? Então eu acho que é isso, Márcia. Ai, Simone, muito legal esse papo, adorei, muito gostoso a gente falar e relembrar também, né? Com certeza. Porque a gente já viveu muito isso. A gente pegou um pouco da liderança antiga, a liderança mais centralizadora, e hoje em dia o quanto a gente percebe essa evolução, né? E a evolução, ela não está simplesmente só nesses conceitos que a gente trouxe aqui. Naturalmente, isso dá mais resultado para a empresa, isso traz mais felicidade para os colaboradores, as pessoas estão mais conectadas, né? Elas estão se sentindo... É uma liderança que vai para além do que você está só na empresa, né? E isso faz toda a diferença. Então, espero que vocês tenham gostado do que a gente trouxe aqui. Se você gostou do conteúdo, aperte o sininho, se inscreva no canal. Nossos links estão aqui, ó. Um beijo, gente. Obrigada.